Ok, boa tarde, everyone. É um prazer estar aqui. Meu nome é Edson. Eu sou Senior Principal Software Engineer pela Red Hat. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre algoritmos. Bem legal o tópico. Mas a gente vai começar falando um pouquinho de viagens. Quem gosta de viajar? Isso aí. Viagens são interessantes, são divertidas, né? Principalmente planejar a viagem. A gente pode começar, por exemplo, pensando para onde que você quer ir. Se você pudesse viajar amanhã, para onde nós iríamos? Xangai, Ásia, legal. Podia passar uma semana lá, depois de repente dar um pulinho no Japão, né? Japão, a gente podia dar um pulinho na Polinésia, passar mais uns 3 dias na Polinésia e por aí vai. Como é que a gente faz o planejamento da viagem? A gente pode fazer online, hoje em dia, Booking, Expedia, Travelocity e por aí vai. Tem muitas aplicações e empresas que fazem esse tipo de planejamento online. Obviamente, a gente também pode procurar agências de viagens, pode comprar pacotes com companhias aéreas e por aí vai. Mas vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre a complexidade que está envolvida no planejamento de viagens? Vou dar um exemplo. Mês passado eu tinha um congresso em Santa Bárbara, na Califórnia. Eu moro em Toronto, então fui lá na agência da empresa, que a Red Hat usa, e planejei a minha viagem. Simples. Santa Bárbara é uma cidade pequenininha na Califórnia. É bem legal porque as estrelas de Hollywood têm todas as mansões lá, né? Fica 2 horas de Los Angeles. Só que é uma cidadezinha pequenininha. Tem um aeroporto pequenininho, não tem voo direto. Então, fui lá na página da agência, fiz a minha pesquisa, vi quais eram os voos disponíveis, horários, escolhi. Aí a minha viagem ficou de Toronto, conexão em Los Angeles, e depois um voo curto para Santa Bárbara. E depois, na volta, por causa de horário, eu preferi pegar Santa Bárbara, São Francisco, de volta para Toronto. Super simples, uma conexão, todo mundo faz isso, não tem problema nenhum, até que as coisas começam a dar errado. Né? Quando as coisas começam a dar errado é que a gente começa a entender o que tem por trás. Por exemplo, eu cheguei em Santa Bárbara, minha bagagem não chegou. Né? Então, é comum isso. Obviamente, fizeram o tracking da bagagem e tal, no dia seguinte entregaram no hotel, mas também aconteceu na hora da volta de eu chegar no aeroporto, e a conferência acabava de tarde, eu peguei o voo das 7 da noite de volta, eu cheguei no aeroporto para fazer o check-in e descobri que 7 da noite era o último voo que tinha no dia para São Francisco. E a aeronave teve um problema de manutenção e o voo estava atrasado 2 horas e eu ia perder minha conexão. Só que quando eu cheguei no aeroporto, já recebi o aviso de que a agência já tinha me cancelado os meus voos, me transferido para um outro voo, agora voltando de novo para Los Angeles, cancelou meu voo de São Francisco para Toronto e já estava tudo certo, só entreguei as minhas coisas lá, embarquei e tudo funcionou muito bem. Então, esse é o tipo de coisa que esses sistemas de viagem, eles começam a fazer o tracking e começam a fazer o gerenciamento dessa complexidade e que muitas vezes a gente não se dá conta. Então, por exemplo, quando vamos planejar uma viagem para a Ásia, quais são as empresas aéreas que fazem essa viagem em cada um dos trechos, né? Quais os custos envolvidos, porque tem os custos para o usuário final, mas também tem a minimização de custo da própria empresa aérea, né? A duração da viagem, eu quero poder minimizar a duração da viagem. Qual é o tempo entre conexões? Por exemplo, eu consigo chegar num aeroporto X e ter tempo suficiente para mim alcançar a conexão? É no mesmo terminal ou é no terminal separado? O meu visto ou o meu passaporte, por exemplo, me permite fazer uma conexão em um país X, ou eu vou ter que pegar uma rota pelo país Y. Né? Preferências de viajante, disponibilidade de estadia, tudo isso são preocupações que um sistema desses tem que ter e que a gente nem sempre presta muita atenção nisso. A Red Hat fez um trabalho com um dos
clientes da Red Hat, eles fizeram uma apresentação no Red Hat Summit do ano passado, uma empresa europeia chamada Amadeus. E eles fizeram um trabalho junto com a Red Hat. O Amadeus é uma empresa que fornece soluções para empresas de transporte, tanto agências quanto companhias aéreas, etc. Tem vários números, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque isso é o business dele. O meu objetivo nessa apresentação é usar esse caso de uso para mostrar para vocês o que os algoritmos e as tecnologias fazem. Então, eles fizeram quase 600 milhões de reservas em 2016, 1,4 bilhões de passageiros transportados com os serviços deles e por aí vai. Em particular, nós vamos falar hoje sobre algoritmos de processamento de regras de negócio. Então, em particular, esse é um caso típico de sistemas que usam regras de negócio. E, no caso deles, eles têm 2 milhões de regras de negócio em produção hoje. Tá? Ou tinham no ano passado. Possivelmente aumentou. Desses 2 milhões, obviamente, são diversos clientes que eles têm, e os maiores clientes, na época, eles tinham 40 mil regras dentro de uma mesma base de conhecimento. Eles precisam de alta performance, obviamente. O cliente vai fazer uma pesquisa de um roteiro, ele não pode esperar 3 dias para receber uma resposta se existe ou não um roteiro. Ele quer o roteiro na hora, então o processamento ele tem que ser muito rápido. E eles têm uma taxa de processamento de cerca de 3 milhões de avaliações por segundo. Isso é diferente de uma outra métrica que a gente vai conversar em seguida. Mas são números interessantes. Eles iniciaram esse projeto porque eles tinham alguns requisitos que a solução de regras de negócio que eles estavam usando não atendiam. Um dos requisitos é a questão de expressividade, então eles precisam definir regras de negócios com condições complexas que o sistema deles não suportava. Eles precisavam de inferência, que é a habilidade de tomar decisões baseadas em outras decisões. Eles precisavam de carregamento dinâmico de regras e principalmente, um dos principais drivers para eles é reduzir o custo operacional, principalmente o número de CPUs utilizadas pelo sistema, porque eles estavam virtualizando todo o sistema. Como vocês sabem, é a tendência hoje em dia virtualizar tudo, e, em geral, na virtualização você paga por CPU, então precisava reduzir esse custo. Alguns números que eles apresentaram durante a apresentação deles. Né? Então, anteriormente, eles tinham até 40 mil regras por base de conhecimento para um cliente, e o novo objetivo deles é chegar até 200 mil regras de negócio por base de conhecimento. Então, não é um sistema pequeno. A latência média máxima, going forward, dali para diante, eles têm um objetivo de atingir uma latência média máxima de 100 microsegundos, certo? E, anteriormente, essa latência estava variando entre 100 microsegundos para apenas 10 regras no sistema deles, até 20 milissegundos para 200 mil regras. Então, não era aceitável. E um throughput mínimo de 1 milhão de requisições por segundo, tá? Requisições são várias regras. Eu mando uma requisição, processo pode executar uma regra, pode executar 1000, mas um throughput mínimo de 1 milhão de requisições por segundo, e anteriormente isso estava requerendo 700 cores para processamento do sistema deles. Então não é um caso de uso pequeno. Quando a gente está trabalhando com um sistema dessa magnitude, quais são algumas das coisas que a gente precisa se preocupar? A primeira delas é fácil, né? Escalabilidade horizontal, porque não tem escalabilidade vertical infinita. Né? Todo mundo sabe escalabilidade horizontal. Se eu precisar adicionar poder de processamento, aumentar o throughput, na escalabilidade horizontal eu simplesmente adiciono máquinas e o sistema escala. Né? A vertical eu preciso melhorar o hardware, pegar CPUs mais poderosas para conseguir melhorar o throughput. E para sistemas desse tamanho é fundamental ter uma escalabilidade horizontal. Quais são os outros fatores que são necessários considerar numa arquitetura assim?
Isso aqui não é só em relação à performance, mas uma arquitetura baseada em microserviços, porque as mesmas regras são executadas por múltiplas aplicações. Então, eu preciso ter consistência entre todas as aplicações. Portanto, a adoção de uma arquitetura baseada em microserviços ajuda não só com a escalabilidade horizontal, mas ajuda também com a consistência da avaliação das regras entre os sistemas. A latência dos canais de comunicação. Se eu tenho um requisito de latência tão baixo, é importante que essa minha latência ela também seja baixa em todos os meus canais de comunicação. Se eu tiver um bus de mensagens ali que demora 3 segundos para entregar uma mensagem, não adianta o meu requisito ser de 100 microsegundos, que isso aí não vai ser alcançado. O outro ponto é o Technology Stack, né? Qual é a linguagem, quais são as ferramentas, as bibliotecas que estão sendo utilizadas na integração. Por exemplo, os sistemas deles todos eram desenvolvidos em C++. Né? Então, qual é a melhor tecnologia para se adotar para uma solução como essa? Java. Né? Então, eu falo meio brincando, mas o Technology Stack ele é importante. Mas mais importante do que ele é você olhar a solução global. Então, uma das coisas que foi bem interessante, aprendizado para mim, inclusive, é que não existia uma solução em C++ que atendesse aos requisitos deles, mas existia uma solução em Java. E o custo de integração dessa solução foi levado em conta, e nós vamos ver alguns detalhes sobre esse custo também. E, finalmente, o performance do motor de regras, que é o centro, que é o cérebro dessa aplicação, que é quem executa os 2 milhões, as 2 milhões de regras que eles têm hoje no sistema. Quem aqui já usou motores de regras? Ou Druze ou qualquer outro? Não muita gente, ok. Legal, pelo menos vamos ter alguma coisa para aprender. Quem já usou banco de dados relacional? Ok. Então então nós vamos falar um pouquinho de motor de regras e de bancos de dados. A primeira coisa que a gente precisa saber, para quem nunca utilizou, é o que é um Production Rule. Okay? Production Rule não tem nada a ver com ambiente de produção. Production Rule significa que é uma regra de negócios nesse formato. Se, condição, então, ações. Se isso acontecer, ou se eu detectar esse evento, ou se o meu sistema detectar tais mensagens, receber tais mensagens, então eu quero realizar essas ações. Isso é uma Production Rule. Acontece que a grande maioria das regras de negócio que implementamos em nossas aplicações podem ser representadas como uma Production Rule. Okay? Aqui um exemplo extremamente simples. Se um voo é cancelado, eu quero realocar todos os passageiros nos próximos voos. Okay? Aqui uma regra um pouquinho mais interessante. Se em uma viagem o passageiro tem malas despachadas e o destino de um voo daquela viagem, de uma perna, que a gente fala do voo daquela viagem, é o aeroporto de Toronto, e a origem do voo seguinte, ou seja, eu cheguei em Toronto, eu estou saindo de Toronto, e o intervalo entre os voos é de menos de 1 hora, então eu preciso emitir um aviso dizendo não há tempo suficiente para a transferência da bagagem entre os voos, porque em Toronto você precisa de mais tempo para transferir a bagagem. Eu não sei o número exato, esse aqui é um caso fictício, mas existem regras nesse formato. Né? Perguntas até agora? Tranquilo? Regras? Ok? E o que é o motor de regras de negócio? É bem simples. O motor de regras de negócio é um algoritmo, é uma caixa preta, né, que recebe um conjunto de regras de negócio, que nós chamamos de knowledge base, é um conjunto daquelas regras. No caso ali, 40 mil regras naquele estilo. E recebe um conjunto de dados, que são os fatos que eu quero processar. Ele faz um match das regras com os fatos. E no momento em que ele encontrar matches, ele vai determinar quais ações precisam ser executadas a partir dali. Bastante simples a ideia, certo? Algumas coisas interessantes para lembrar é o seguinte. Primeiro, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que um matching de muitos para muitos. Né? Você tem muitas regras com muitos fatos, juntos você tem que encontrar onde é que eles se encaixam e
emitir o resultado são ações que eu vou executar. A segunda coisa interessante é, todo mundo disse aqui que já usou banco de dados relacional. Um algoritmo de motor de regras é um algoritmo relacional exatamente do mesmo estilo do seu banco de dados. A diferença é, banco de dados é otimizado para grandes volumes de dados, processando dados principalmente a partir do disco. Né? Os motores de regras, eles são algoritmos que são otimizados para processamento de dados em memória e principalmente para processamento de dados que mudam frequentemente. Eu não estou interessado em um armazenamento em memória de dados que vão ser sempre o mesmo, isso você faz sem motor de regras. Mas quando você tem dados que estão frequentemente mudando e eu preciso reagir a esses dados, é aí que os motores de regras eles, trazem os maiores benefícios. Alguns algoritmos, só para fato histórico, tá? O primeiro e mais importante algoritmo desta área de estudo foi chamado de algoritmo de Ritchie. Foi publicado, ele foi desenvolvido no final dos anos 70, ele foi publicado primeiro em 78 e o paper final em 79, se eu não me engano. Então, yay, tão velho quanto eu. Charles Ford é o pesquisador que publicou esse algoritmo e ele foi realmente um breakthrough. Ele é considerado o melhor algoritmo de propósito geral para fazer a matching e execução de production rules. Só que, obviamente, aquele algoritmo que foi publicado em 78, ele trazia as ideias, mas não trazia as otimizações. Muitas otimizações, variações, derivações foram criadas a partir desse algoritmo depois. Tá? Então, alguns dos mais importantes, obviamente, em 87, eles publicaram um outro paper com um algoritmo chamado de Treat. Treat, a principal diferença é em como ele gerencia os matches parciais, ou seja, como ele armazena os resultados parciais entre as iterações. Essa é a principal diferença dele. O LIPS, em 94, a principal diferença dele é que ele é um algoritmo lazy. O algoritmo de Ritchie é um algoritmo eager. Ele sempre tenta processar o máximo possível, o mais rápido possível. Então, quando um dado chega no sistema, o algoritmo de Ritchie vai imediatamente processar aquele dado. Enquanto que os outros algoritmos, o LIPS, ele vai esperar até o momento em que é necessário avaliar aquele dado. E aí, Ritchie 2, Ritchie 3 e Ritchie NT são todas variações e melhorias em cima do algoritmo original, também publicados pelo Charles Ford. Então, eu estou listando aqui porque são, pelo mesmo autor, o autor original, eles incluem uma série de otimizações, são muito mais rápidos, mas, obviamente, são proprietários, a gente não sabe o que está lá dentro. O original, a gente sabe, existem papers acadêmicos publicados. Essas novas versões do algoritmo, que receberam novos nomes, a gente não sabe o que tem lá, mas são importantes do ponto de vista de desenvolvimento do campo. No caso que me afeta, que é o em relação ao Druze, ao que o Druze fez, em 2005 foi publicada a primeira versão do Druze 3, que foi a primeira versão do Druze que realmente implementou um algoritmo baseado em Ritchie. Ele foi chamado de Ritchie-OO. Ele é um algoritmo implementado em Java, então uma das principais diferenças com o algoritmo original trabalhava com tuplas, né, tuplas de dados, e o Ritchie ele trabalha com objetos Java. Então ele trata um objeto Java com os atributos lá como se fosse uma tupla. E ele trouxe uma série de melhorias. E depois, em 2015, com o Druze 6, foi publicado um novo algoritmo chamado de Freak. A gente vai discutir um pouquinho sobre eles. Esses algoritmos são derivados do Ritchie, mas eles implementam uma série de diferenças. E aqui, agora a gente vai começar a entrar na parte mais divertida, que a pedido do Éder, o Éder me pediu para assustar todo mundo,
explicando um pouquinho do conceito do que esses algoritmos fazem. Se você olhar o Druze 2, a versão 2 do Druze não está aí. A versão 2 do Druze era simplesmente um trabalho de engenharia, uma engenharia de software. É um programa que conseguia carregar regras, executar regras, e é o que a gente chama de implementação, em inglês a gente chama de naive, seria uma implementação ingênua. Muito obrigado. Então, essa é uma implementação ingênua. E aí, depois, com a implementação desses algoritmos, muito se ganhou em termos de performance, recursos, funcionalidades, por causa da implementação disso. Então, vamos lá. Vamos descer um pouquinho o nível. Vamos falar um pouquinho do que é o algoritmo, por que ele pode ajudar naquele caso de uso que a gente estava discutindo, e, ao final, vamos tentar ver se ele realmente ajudou, quanto ele ajudou. Né? A primeira coisa para entender é que o conceito do algoritmo de Ritchie é que ele vai pegar as regras de negócio escritas numa linguagem de um pouco mais alto nível e vai compilá-las, vai convertê-las em uma estrutura de dados eficiente para processamento. A ideia principal dele é que ele vai sacrificar memória para conseguir performance de execução. Então ele guarda valores intermediários para conseguir otimizar a execução. A escalabilidade dele, em teoria, ela é linear no número de regras acionadas por cada fato, então é O de N, mas na prática, quando você vai olhar sistemas corporativos, ela acaba se tornando uma escalabilidade quase constante O1, porque na prática, quando você aumenta o número de regras, você está trabalhando com conjuntos de dados diferentes e, portanto, a tua performance continua a mesma, apesar do aumento do número de regras. Mas como é que isso funciona? Então, eu vou fazer uma simulação aqui um pouquinho do que o compilador faz. Então, vamos pegar aquela regra simples. Se um voo é cancelado, realoque todos os passageiros nos próximos voos. E aqui eu vou usar um pouquinho da sintaxe nativa do Druze. O Druze suporta diferentes sintaxes, inclusive sintaxes de alto nível, DSL, DMN, etc. Mas aqui eu vou usar a sintaxe nativa para tentar trazer um pouquinho mais próximo da estrutura de dados. A gente também vai perceber que do ponto de vista do algoritmo, as ações que são executadas são irrelevantes. O algoritmo não quer saber disso. Para ele é uma caixa preta, ele vai executar. Então, só o que importa é a condição. Nesse caso, a condição é quando eu tiver um voo com o status cancelado. Então, quando eu compilar isso aqui, ele vai criar uma estrutura de dados, que é uma rede de hatch. E aquela estrutura de dados vai parecer mais ou menos isso aqui. Eu estou omitindo alguns detalhes, mas basicamente é isso aqui. Eu tenho um nó raiz, que é o nó de Ritchie, que sempre está lá. Nesse caso, eu tenho uma classe Java, por exemplo, chamada Flight, voo. Então, eu vou criar um input node, que é daquela classe, Flight. Eu tenho um filtro, que é o que a gente chama de uma constraint, que é alpha. Então, status igual cancelado. E depois, como eu não tenho mais nada, eu tenho um nó terminal, que é o nó da regra. Se eu chegar naquele nó, eu executo a regra. Então, como é que funciona o motor de regras? Toda vez que eu receber um objeto dessa classe Flight, eu começo lá de cima e eu olho. Toda vez que eu receber um objeto, eu não sei a classe, né? A primeira coisa que eu vou verificar é um objeto da classe Flight? Sim ou não? Se for, eu continuo propagando. É da classe Flight. Então, eu vou verificar o status, o atributo status é cancelado? Continuo propagando. Cheguei no final, eu executo as ações da regra. Bem simples. Né? Se eu inserir um objeto da classe passageiro, ele já vai barrar no primeiro filtro lá, porque passageiro não é voo, então, para a propagação, nada acontece. Agora, vamos tentar olhar um pouquinho, aquela regra um pouquinho mais complicada. Então, o tempo mínimo de conexão em Toronto. Então, eu tenho aqui um objeto da classe viagem, uma classe viagem, e eu vou fazer um binding da variável, vou chamar ela de ID, isso aqui é só uma variável, que é o ID da viagem. Né? E aí eu vou checar se as malas que foram despachadas é maior que 0. Então, isso é a primeira condição lá. Em uma viagem, o passageiro tem malas despachadas. Né? E o destino do voo é o aeroporto de Toronto. Então, eu tenho um voo na mesma viagem, então estou fazendo um join aqui na mesma viagem, cujo destino é Toronto. E aí estou criando duas variáveis aqui. E aí a origem do voo seguinte é Toronto. Então eu tenho outro voo na mesma viagem, cuja sequência, o número de sequência do voo
é o do voo anterior mais 1, então é o próximo voo na minha viagem, e o departure dele é Toronto, isso é a condição 3. E aí a condição final é o intervalo entre os voos é de menos de 1 hora. Então, departure time after, entre 0 e 1 hora do arrival time. Certo? Então, só para traduzir o que é. Então, quando eu compilar essa regra, ele vai gerar uma coisa um pouquinho mais interessante do ponto de vista de estrutura de dados. Ele vai gerar aquilo que está lá. Então, eu tenho uma classe trip, isso vai ser um input node. Eu tenho uma classe flight, vai ser outro input node. Na classe trip, que é a primeira, eu tenho um filtro, que é o dispatched bags greater than 0. Na classe flight, eu tenho uma que é arrival Toronto e a outra que é departure Toronto. Então, eu tenho os dois filtros lá. E depois eu tenho os join nodes ali com as condições. Ok? Então, o objetivo aqui não é que vocês entendam tudo de RIT. O objetivo aqui é que vocês entendam o conceito de transformar as regras em estruturas de dados eficientes para execução. O algoritmo de RIT-OO, que foi o algoritmo implementado a partir da versão 3 do Druze, ele implementou e publicou uma série de otimizações. Certo? Então, se você pensar naquele algoritmo ingênuo, ele não tem nada disso. O algoritmo ingênuo ele vai fazer a iteração em todas as regras e vai tentar uma por uma verificar se as condições são verdadeiras, vai executar a ação. As otimizações que esse algoritmo implementa, algumas delas estão aqui. Eu vou tentar explicar algumas das mais fáceis, aquelas que são bem simples de entender, mas que já são suficientes para começar a entender os motivos pelo qual motores de regra são utilizados. O primeiro deles, fácil de entender, é o node sharing. Então, se eu tenho múltiplas regras que têm a mesma condição, a mesma constraint, lá nesse caso, por exemplo, eu tenho regra 1 e regra 2, eu tenho flight nas duas, eu tenho arrival Toronto nas duas. Né? Então, ao invés de fazer uma estrutura assim, com duplicações, ele vai juntar e vai fazer uma estrutura assim. Certo? Qual é o impacto disso final? Toda vez que eu receber um objeto de voo na minha aplicação, ao invés de ele checar isso aqui, executar isso aqui, checar isso aqui, executar isso aqui, ele vai simplesmente executar uma vez só, obviamente. Se a gente comparar isso aqui com o if, né, o if-then na aplicação normal, é como se isso aqui eu estivesse fazendo um if-then para cada regra. If is a flight, if arrival is Toronto, do something. Repete, né? Obviamente é muito ineficiente. Aquele lá seria mais eficiente, eu tenho um if só, e dentro do if eu tenho as condições. Agora, junto com esse, tem uma outra coisa bem interessante que é feita, que é o hashing. Né? Então, se aqui, nesse anterior, se eu tivesse, por exemplo, 100 objetos do tipo voo, se eu tivesse 100 objetos do tipo voo, em vez de executar 100 vezes essa condição, eu iria executar apenas uma vez. Certo? Porque eu fiz a agregação. Nesse caso aqui, quando o motor de regras detecta que existem condições que são mutuamente exclusivas, ele vai fazer um hashing dessas condições. Então, nesse caso aqui, temos 3 regras. O arrival de uma é Toronto, Guarulhos, New York. Né? Então, ele vai gerar uma coisa assim. Um flight com 3 filtros. Toronto, Guarulhos e New York. Mas aí ele detecta que essas constraints elas são mutuamente exclusivas. Então, ao invés de dizer, para cada objeto que chegar na minha memória, eu executar 3 vezes, eu vou tentar otimizar isso. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho 100 regras para o aeroporto de Toronto, 100 regras para o aeroporto de Guarulhos, 100 regras para New York e por aí vai. Então, vamos supor, eu tenho 300 regras. Para cada objeto, eu executaria 3 vezes. Né? Não. Eu faço um hashing disso, para cada objeto que chega, ao invés de executar as 3 condições, eu calculo o hash daquele atributo arrival. E se o hashing faz um match com esse hash aqui, eu nem tento propagar para lá, porque eu sei que vai falhar. Eu só vou nesse branch aqui. Então, ao invés de 3, eu executo uma vez só. Então, mais ganhos que eu tenho aí em cima da implementação naive. Né? Um último exemplo aqui de otimização, só para a gente ter a ideia, que é a indexação de memória.
Então, como vocês lembram aqui, essa regra aqui, ela gera todo um grafo lá. Eu vou ignorar a parte de baixo do grafo. Vamos prestar atenção só naquele nó ali onde diz trip ID equals ID. Né? Ele tem 2 inputs, que a gente chama de input da esquerda e da direita. Né? É uma coisa bem criativa. Obviamente, na minha base de dados em memória, eu tenho muitas viagens e muitos voos, certo? Então, eu vou ter muitos objetos no meu lado esquerdo, muitos objetos no lado direito. Quando chega um novo objeto, por exemplo, da classe trip, que vai propagar pela esquerda, ele vai chegar e vai tentar fazer o matching com os objetos da direita. Se eu não tiver indexação, meu único recurso é fazer a iteração em cima de todos os objetos e fazer o join. Obviamente, isso é ineficiente. Então, indexando a memória esquerda, indexando a memória direita, eu vou conseguir uma performance muito maior nos joins dessas regras. Então, esses aqui são só os mais simples, as otimizações mais simples que a gente faz. Aí tem muitas outras. Tree-based graphs, por exemplo, quando eu guardo, eu lembro de onde estão todos os resultados parciais de toda a minha estrutura de dados. Então, se eu remover ou se eu modificar um dado, eu não preciso percorrer toda a estrutura para achar onde aquele dado está. Eu simplesmente vou nos nós, onde ele está, porque eu sei, são linked lists. Se você pensa nisso como se fossem linked lists, e eu vou remover ou atualizar só aqueles nós em questão. E por aí vai. Eu não vou entrar em detalhes de todos, mas tem realmente uma grande gama de otimizações que são utilizadas. E o Freak, que é o novo algoritmo. Né? Então, esse algoritmo foi desenvolvido ao longo do tempo e foi implementado e disponibilizado a partir da versão 6 do Druze. Ele continua sendo um algoritmo derivado de Ricci, mas ele tem outras otimizações que ele faz, em cima de todas as que já existiam no algoritmo do Ricci-Hall. Então, ele combina aquelas otimizações que já existiam com novas otimizações que foram publicadas em outros papers. Por exemplo, combina com o LIPS para obter um algoritmo que é lazy. Então, a partir do Freak, toda a propagação e avaliação das condições executadas durante a execução das regras, ela acontece durante a execução das regras, não durante a inserção dos dados no banco de dados em memória. Né? E ele também efetua a correlação e a normalização das ações em memória. Então, se eu tenho um fato que ele foi, por exemplo, um dado que ele foi inserido e removido antes de ter a chance de uma regra ser executada para aquele fato, não faz sentido eu perder tempo avaliando ele. Se ele foi inserido e removido, eu simplesmente ignoro ele e jogo fora. Se é um fato que foi modificado inúmeras vezes antes da execução, então eu ignoro todas as anteriores, pego só a última versão e avalio a última versão. Né? Avaliação e propagação em conjunto. Então, o Ricci, para cada fato que existe na memória, ele propaga pela rede, volta a propagação, pega o próximo, propaga pela rede, volta. Então, ele vai de um por um, né? Vai e volta, vai e volta. Isso consome recursos e o Freak eliminou isso com a propagação em conjunto. Então, ele pega uma massa de dados, propaga uma massa de dados todo ao mesmo tempo, quando chega aqui, acabou. Quando chegou embaixo nas folhas da árvore, essa propagação acabou e está resolvido. Eu vou falar um pouquinho de conexão e desconexão, mas também a reatividade a nível de propriedade. Então, ele passa a tratar cada propriedade individualmente do objeto, sem precisar tratar do todo. Né? Uma das otimizações mais interessantes que o Freak traz é a conexão e desconexão dinâmica de regras. Então, o que ele faz ele tenta detectar se algumas das condições que estão no fim da regra são ou não possíveis de serem executadas. Então, por exemplo, nesse caso aqui no último pattern da regra tem uma condição falando que o departure é Toronto. Né? Eu vou simplificar muito a história aqui, mas se ele detectar que não existe nenhum dado, né, na minha base de dados com o departure Toronto, né, o que ele vai fazer? Ele vai desconectar, ele vai arrancar aquela conexão lá de cima da regra, lá do início. Porque se eu arranco aquela conexão, nada vai ser propagado e eu vou evitar avaliar tudo que está no meio do caminho. Porque tudo que está no meio do caminho é inútil avaliar se esse último join ali vai falhar.
né? Então ele olha lá na frente o que vai acontecer, detecta que tem coisas que vão acontecer, que não vão acontecer lá na frente, e portanto ele traz isso de volta e evita que isso realmente ocorra. Então, alguns dos resultados que a gente obteve com esse novo algoritmo, né? Em média, esse novo algoritmo ele é 20% mais rápido do que o RITIOO, né? Ele a gente não conseguiu detectar casos em que ele seja mais lento. Então, ele sempre é, na pior das hipóteses, tão eficiente quanto o RIT, ou na média 20%. Mais rápido. Mas para os casos que a gente chama casos com high churn, que são casos onde você tem dados mudando muito frequentemente sem a execução das regras, eles mudam muito frequente antes de as regras executarem, a gente chega a ser 400 vezes mais rápido do que o mesmo algoritmo em RITIOO. Além disso, por ele ser um algoritmo lazy, ele passou a reduzir o uso de memória, né? Então, eu tenho um menor consumo de memória. Ele é um algoritmo mais indulgente. Então, de novo, analogia com banco de dados. Vocês sabem que escrever uma query num banco de dados relacional, você pode escrever ela de 10 formas diferentes, cada uma vai ter uma performance diferente, né? E você pode ter uma performance muito ruim ou muito boa, dependendo de como você escreveu. Da mesma forma, as regras, porque as regras são, de novo, o motor de regras é um algoritmo relacional. Com esse algoritmo, a gente passou a ser mais indulgente com regras mal escritas ou regras não tão performáticas, né? E, finalmente, esse algoritmo ele permitiu novas otimizações, como, por exemplo, o processamento paralelo de avaliações ou criação de modelo canônico de execução e etc, né? Então, dado que a gente entende que tem mais do que simplesmente um nome aí, que existe uma razão para existirem bancos de dados para o gerenciamento de dados, assim também existe uma razão para existirem motores de regras, né? Dado isso, eu pergunto, qual o impacto de se utilizar um algoritmo desses para um caso de uso como o que a gente discutiu no início da apresentação? Uma das métricas que eles tinham era, obviamente, chegar a 200 mil regras dentro da mesma base de conhecimento, e isso a gente chega facilmente, né? A segunda métrica que eles tinham eu quero ter, no mínimo, eu quero ter uma latência máxima de 100 microsegundos, né? E eles fizeram uma série de testes bastante detalhados, né? E o que eles puderam verificar que, por exemplo, o Druze, com knowledge bases de 10 regras ou com knowledge bases de 100 mil regras, a latência permaneceu a mesma. Não houve diferença na latência. Enquanto que o algoritmo que eles usavam anteriormente, que é esse em azul aqui, de 10 para 100 mil regras, ele variava muito na latência, tá? Aqui tem um gráfico mais detalhado. Esse início, obviamente, é o warm-up da JVM. Aquele bump lá é quando o Just-in-Time Compiler, JIT Compiler, kicks in. Então, quando ele starta, você tem aquele pulo lá. Mas depois disso, ele estabiliza em 80 microsegundos, que é abaixo do requisito deles de 100 microsegundos, né? Aqui um outro slide com uma outra maneira de ver. Então, o algoritmo do Druze, em azul escuro, de 10 a 100 mil regras, com a mesma latência, e o algoritmo anterior subindo. E aí, aqui vem aquela história da linguagem, da plataforma, né? Então, todo o sistema deles era em C++, e continua sendo, né? O Druze, ele é uma implementação em Java, só que não existe uma implementação do Druze ou de um motor de regras com esse nível de eficiência que eles conseguissem aplicar em C++. Então, você tem esse gap entre o Java e o C++. E eles resolveram isso com duas formas. Primeiro, o JNI não funcionou, porque é muito lento. Muito pesado para a aplicação aqui. Então, eles utilizaram o protobuf para fazer um bridge binário entre os dados em C++ e em Java, e utilizando essa serialização binária,
tem um custo, que é o custo no azul claro ali, né? O que está em azul claro ali, o azul intermediário é o custo de comunicação e o azul claro é o custo de serialização. Mas mesmo com a adição desse custo, ainda ficou mais eficiente do que o original. E a questão do principal objetivo deles, que era reduzir o custo de aplicações. O custo de virtualização, certo? De processadores. Então, se vocês lembram, com o algoritmo original, eles necessitavam de 700 cores para obter 1 milhão de transações, 1 milhão de requisições por segundo. Com um algoritmo especializado como o Druze, alguém que não viu a apresentação, quer tentar um chute de quantos cores são necessários? Não? Ninguém? Então, eu vou falar para vocês. 70 cores. 1/10 da quantidade de cores para fazer o mesmo volume de processamento. Tá? Aqui tem alguns dados a mais que eles colocaram na apresentação deles, mas as duas métricas principais que eles estavam buscando eram a latência e o consumo de CPU. Então, foi um projeto muito interessante que a gente trabalhou e que teve um sistema de benchmarking bastante agressivo. Eu só mostrei para vocês aqui um sneak peek. Vocês podem procurar o vídeo da apresentação deles no Summit do ano passado, onde eles detalham todo o caso de uso deles, todo o benchmarking que eles fizeram, que foi interessante. Mas o objetivo aqui hoje era falar um pouquinho de como é que o Druze implementa esse tipo de algoritmo para obter aqueles resultados. Mais informações, vocês têm a página do Druze, druze.org. Uma coisa nova que está surgindo aí, eu falei da questão das regras, não é muito relacionado a isso da apresentação de hoje, mas existe um padrão novo de regras de negócio chamado DMN, que é Decision Management Annotation. Tá? Esse padrão é um padrão para escrever regras de negócios que são portáveis entre diferentes aplicações. Então, roda no Druze, roda em qualquer outro motor de regras que suporte esse tipo de padrão. Então, é uma coisa que eu particularmente me interesso e que eu estou investindo muito, e eu recomendo para quem tiver curiosidade. Era isso. Temos espaço para algumas perguntas ainda. Eu vou trapacear e fazer a primeira pergunta. Com relação, Com relação a fontes de estudo para os algoritmos especificamente, você recomenda algum recurso, além de, óbvio, o código-fonte do Druze? Para os algoritmos, são papers acadêmicos, né? Mas tem um paper muito bom que fala do linking and unlinking. Se você procurar por RITI linking and unlinking, no Google ele vai levar aquele paper. E o capítulo 2 do paper é toda uma explicação histórica de como funcionam esses algoritmos para matching de production rules. É muito bom. Especificamente o PRIC? E especificamente o último algoritmo de vocês, o PRIC? O Freak não. O Freak, o Mark, que é o autor do algoritmo, ele está fazendo PhD e ele está publicando um artigo sobre isso no PhD dele. Eu não tenho o link agora, eu vou ter que pegar e disponibilizar. Ok, eu incomodo o Eder. Perguntas? Uma pergunta. Quem fizer perguntas, eu tenho uns... Onde? Ok, desculpa, você estava atrás da coluna. De novo é hora do gordinho correr, vamos lá. Olá, tudo bem? Durante um tempo atrás, a gente chegou a fazer um teste com Druze e, se eu não me engano, Optaplanner, para executar algumas regras, né? A gente estava fazendo alguns testes com motores de regras e, assim, a gente sentiu uma dificuldade meio grande para sair de um, digamos, desenvolvimento imperativo, que a gente vai lá, desenvolve toda aquela linha, né? Isso. E começar a escrever tudo como motor de regras, ou definir as regras e tal. Existe algum, eu não sei se existe algum recurso ou alguma maneira que eu devo
como a gente deve modificar o pensamento para conseguir começar a usar esse tipo de ferramenta, porque realmente parece que é uma quebra no próprio paradigma de como a gente desenvolve, né? Isso. A pergunta é muito boa e pertinente, porque os motores de regras, eles em geral usam paradigmas declarativos, né? Então é igual SQL. SQL ou SQL é uma linguagem declarativa, né? Você diz o que você quer fazer, você não diz como. Da mesma forma, os motores de regras. Tem um paper, um manual do Jazz, que também é um projeto open source que existia, de motor de regras, e eles têm uma explicação legal sobre como é escrever regras em formato declarativo. Fora isso, eu não conheço muitos papers ou livros nesse sentido. Fazendo um bridge agora para o DMN, né, que é o standard. O DMN, ele é um mix de imperativo com declarativo. Então, você faz o diagrama de alto nível imperativo. Então, é boxes são caixinhas com flechas, né, dizendo como é que você vai resolver tudo, e isso é imperativo. Então, é muito mais fácil você escrever regras dessa forma. E aí, quando você parte para uma tabela de decisão, por exemplo, aí é declarativo e aí é muito mais fácil de entender uma tabela de decisão. Tá? Então, essa é uma forma. Agora, fora isso, eu acho que assim, eu não sei indicar um paper especificamente sobre programação declarativa. O DMN já é um padrão consolidado e aceito? Sim, o DMN ele foi publicado, a versão 1.0, em junho, 2 anos atrás, e a versão 1.1 foi finalizada agora essa semana, ela vai ser publicada até o final do ano. E ele já, existe um TCK, então tem alguns motores de regras que já suportam bem. O Druze suporta 100% o padrão, a Camunda suporta um subset do padrão, Signavio suporta um subset, Trisotech suporta o padrão completo. Então são empresas que estão investindo. O Oracle, ele suporta a semântica de execução, mas ele não suporta a interface, a parte de como definir. Então, assim, é um padrão consolidado, é um padrão que a gente nunca teve nessa área de domínio e de estudo. Ok. Lá, só um segundinho. Quem foi? Você. Tem 2. Boa tarde, meu nome é Thiago. Surgiu uma dúvida que eu nunca tinha mexido, nunca tinha nem visto falar desse tipo de processo. Mas se eu já tenho a minha aplicação para os meus microserviços funcionando, como é que eu ia interagir essas execuções de regras com o que eu já tenho funcionando hoje? São duas formas principais. A primeira, obviamente, é se você quiser rodar embedded, você usa como se fosse uma biblioteca da tua aplicação. Esse não é o mais... É muito usado, mas não é o mais comum hoje em dia. Hoje em dia, utiliza-se mais serviço, né? E se você quiser, depois eu posso fazer um demo para você, mas basicamente você escreve a sua regra ou as suas regras, clica um botão para publicar como serviço REST e ele roda como serviço REST. É só você invocar com JSON, XML ou o que você preferir. Tudo bom? A gente conversou bastante ontem, até fazendo um comparativo ali do que a gente fez com o Camunda e o que poderia ser feito no Druze daí. Mas agora deu para perceber bastante que acho que a DMN é um padrão novo, né? E que o Druze ele já estava bem consolidado nesse outro padrão de escrever regras como se fosse código ali mesmo, né? Tu vê a DMN substituindo isso no Druze também, ou são casos de uso diferentes, assim? Eu vou continuar vou ter DMNs e continuar tendo outros casos com aquele código ali, né? Excelente pergunta. Vamos lá. DMN é um subset, ele tem objetivos diferentes da linguagem nativa. Então, em DMN, você tem um subset de tudo que você consegue fazer na linguagem nativa, porque é um padrão que envolve muitos vendors. Tá? Por exemplo, em DMN, todos os serviços são stateless. Certo? E com serviços stateless, você consegue resolver 95% dos casos de uso de aplicações corporativas. Tá? Mas, se você precisar de uma solução stateful, por exemplo, se você estiver fazendo processamento de eventos, aí você vai ter que usar a sintaxe nativa, que te permite o acesso a stateful sessions com processamento de eventos. Então, depende daquilo que você quer fazer. O Druze suporta ambos no mesmo patamar. Tá? São só casos de uso diferentes. Bom, mais uma vez, então, obrigado. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Quem fez pergunta,
me procura lá atrás que eu tenho uns brindes para vocês. Quem fez 2 ganha 2?